Olá, queridos amigos, é uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje com o tema A Santa Lei de Deus. Eu aqui e o irmão Daniel, junto com vocês, vamos meditar nesse tema tão maravilhoso da sua Palavra. Ok, irmão Jean, necessário nós relembrarmos que os estudos anteriores nós falamos a respeito de juízo e julgamento. E é necessário então compreender com que lei seremos julgados. Nós, seres humanos, passaremos então por este tribunal. Mas que lei, querido amigo, então será utilizada pelo Senhor, pelo juiz, para julgar o ser humano? A partir desse momento, nós daremos início ao estudo que tem como título, o irmão Jean já bem colocou, a Santa Lei de Deus. Vamos então à pergunta de número 1. O que a Bíblia define como pecado? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é transgressão da lei. Exatamente. Então nós vemos, irmão Daniel, que aqui no Novo Testamento, está dizendo que o pecado é transgressão da lei. Ora, então existe uma lei para ser transgredida. Sim. Os nossos pecados, Nós vemos que algumas Bíblias trazem iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Não definem muito bem, mas há versões mais fiéis ao original que trazem que pecado é transgressão da lei de Deus. Muitas pessoas dizem que a lei de Deus acabou, mas será mesmo que ela terminou com a morte de Jesus? Ou será que nós temos uma lei e por essa lei, pela lei de Deus, todos os seres humanos serão julgados, Ok, isso então nós iremos estudar durante todo esse estudo e ao final dele, nós então, irmão Jandro, tiraremos essa conclusão. Vamos então à pergunta de número 2. Quantos são os mandamentos de Deus? Abra sua Bíblia em Êxodo 20, capítulo 20 então, verso 3 a 17 e Deuteronômio 4, verso 13. Chamamos bastante agora a sua atenção para a leitura dos 10 mandamentos da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Eu uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui nós encontramos, irmão Daniel, os 10 mandamentos da lei de Deus. Sim. Regra essa que o mundo será julgado. Ok, só para confirmar, querido amigo, abra sua Bíblia ainda em Deuteronômio 4, verso 13, que nos diz o seguinte: Então vos anunciou ele a sua aliança, o qual vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, querido amigo, o que nós acabamos de ler neste momento é justamente a norma de Deus para julgar o ser humano. Então, é preciso nós, pela graça de Cristo, pelo poder de Deus em nossa vida, cumprirmos esses mandamentos para que então o Senhor se agrade de nós. É verdade. Pergunta de número 3. A Santa Lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra? Êxodo 31, versículo 18 e Deuteronômio 9, 10. E deu a Moisés
quando acabou de falar com ele no Monte Sinai as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Próximo texto. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo, no dia da Assembleia. Irmão Jean, nós encontramos aqui então algo maravilhoso. Temos aqui a oportunidade de ver hoje em nossas Bíblias algo que Deus já havia dado para o seu servo em tábuas de pedras, escritas com o seu próprio dedo. Exatamente. Então nós encontramos aqui e entendemos a grande importância desses mandamentos, dessas leis. Não foi algo que Deus então disse para Moisés e falou: olha Moisés, escreva aí conforme você compreende. Ele mesmo escreve de acordo com o que então Moisés pudesse compreender e passar para o povo. Exatamente. Irmãos, nós vamos agora para a pergunta de número 4. Como será aquele que guarda toda a lei de Deus? Provérbios 29, verso 18. Aonde não há profecia, o povo se corrompe, mas os que guardam a lei, esses é bem-aventurado. Vemos aqui, irmão Daniel, que realmente é assim que é descrito: bem-aventurado o homem que obedece os mandamentos de Deus, ou seja, alegre, feliz. Sim. Né? E vai bem. Pergunta agora de número 5. O salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Vamos compreender isso, se é realmente dessa forma, em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, facilmente nós compreendemos na palavra de Deus que o salário do pecado, ou seja, a transgressão da lei de Deus, traz como resultado para nós a morte. Exatamente. Mas a Bíblia também nos diz aqui que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, o Senhor não quer que pereçamos ao então descumprir a sua lei, ao quebrar os seus mandamentos. Mas Deus espera então que pela sua graça nós o cumpramos, guardamos, obedeçamos a sua lei, para que tenhamos então a vida eterna. Exatamente. Pergunta de número 6. O salmista pediu a Deus muitas bênçãos materiais. Será que o salmista Davi, o rei Davi, pediu a Deus muitas bênçãos materiais? Vamos ver em Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que pedido maravilhoso, irmão Leandro. Davi não estava pedindo tesouro, não estava pedindo um reino muito forte, mas ele estava pedindo então ao Senhor que desvendasse os seus olhos, iluminasse então a sua mente, para que ele pudesse enxergar as maravilhas da lei de Deus. Amém. Irmãos, vemos que realmente o salmista Davi não pediu riquezas, mas pediu a compreensão bem definida da lei de Deus. Exatamente. Vamos agora então à pergunta de número 7. A lei de Deus é mentirosa? Abra sua Bíblia em Salmo 119, no verso 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Vemos que a lei de Deus, ela fala a verdade. Sim. Né? A lei de Deus não mente. Nós temos confiança, porque o autor dela é Deus. Com é isso, irmão Daniel? Vamos então à pergunta de número 8. Irmão Jean, Sim. antes, porém, de fazermos a leitura dessa pergunta, é interessante nós destacarmos algo que tem acontecido em nossa atualidade. Sim. Pois muitos que se dizem cristãos dizem que a graça de Cristo, ou seja, a fé em Cristo, a fé em Deus, ela então nos anula de guardar a lei. Né? Será isso verdade? Abre um espaço então, né, para que nós não tenhamos que observar esses mandamentos. Mas vamos então à palavra de Deus, quando então a pergunta aqui de número 8 nos questiona: anulamos, pois, a lei pela fé? Abra sua Bíblia em Romanos 3, verso 31 e confira você mesmo. Diz o apóstolo Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Queridos amigos e amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz que a fé, ela reafirma a validade da lei. Porque quem anda
pela fé, não desobedece à lei de Deus, mas sim obedece aos seus mandamentos. Com certeza. É isso? É isso aí. Vamos então à pergunta de número 9. O que a lei nos ajuda a reconhecer? Romanos capítulo 7, verso 7. O que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então nós vemos que se não houvesse lei para dizer, não cobiçarás, ele não saberia o que era cobiça. Mas graças a Deus, o Senhor Deus nos deu a sua lei para compreendermos qual é o fundamento do seu reino. É exatamente. Irmão Jean, é necessário nós entrarmos um pouco mais detalhadamente nessa questão. Querido amigo, se não existisse um código de trânsito em nosso país, aqui no Brasil, como nós compreenderíamos que, por exemplo, ao chegar no sinal, no semáforo, e ali estivesse então vermelho, como nós compreenderíamos que é necessário parar para que então haja um controle naquele trânsito, se não soubéssemos, por meio de uma lei do Código de Trânsito Brasileiro, que nos diz que no sinal vermelho precisamos parar. Então é preciso compreendermos que para ter conhecimento do pecado, nós precisamos recorrer a essa lei. Porque, como nós acabamos de ler, se nós não tivéssemos na lei dizendo não cobiçarás, não matarás, não furtarás, como nós então iríamos entender que tudo isso é errado, é algo que está transgredindo, ou seja, desobedecendo o Senhor? Exatamente. Vamos então agora à pergunta de número 10. A lei é ruim para nós? Romanos 7, verso 12. De modo que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, Romanos 7, 12. Vemos aqui que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a quem dizem que ele aboliu a lei, ensinou as pessoas a não guardarem a lei, por muitos textos que as pessoas não compreendem, que ele fala sobre uma mudança de lei, da lei de Moisés, dada por Deus por intermédio de Moisés, e a lei de Cristo, ou seja, a lei de Deus dada por intermédio de Cristo. Então nós vemos essas duas leis, e porque o apóstolo Paulo dizia que a lei de Cristo, que estava válida agora, muitas pessoas anulam a lei de Deus. Exatamente. É um tremendo equívoco. Com certeza. O próprio apóstolo Paulo aqui em Romanos 7,12 diz que anulamos a lei de forma alguma, antes confirmamos, e de modo que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Exatamente. Não é isso, irmão Daniel? Com certeza. Vamos então à pergunta de número 11. O que deve fazer quem ama a Jesus? Então, se a pessoa ama Jesus, o que ela deve fazer? João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os seus mandamentos. Então, querido amigo, no trato com Deus, o homem precisa compreender algo maravilhoso. A lei não foi deixada como uma norma de um rei, de um senhor tirano. A lei foi deixada como algo registrado, revelado por um Deus, por um Pai de amor, que não quer que seus filhos sofram no pecado, que seus filhos então vivam fazendo mal um ao outro, e por isso então ele diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Querido amigo, a lei de Deus não é para ser cumprida por obrigação, mas por amor a Ele, como então gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por nós, nos criando e também nos redimindo por meio do sangue do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A coroa da vida eterna será dada aos infiéis, Apocalipse 2, versículo 10. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão Jeandro, mais um texto, querido amigo, dizendo claramente que somente aqueles que permanecerem fiéis à palavra de Deus, por amor a Ele, como nós já respondemos na pergunta anterior, somente esses que permanecerem fiéis, eles então receberão a coroa da vida. Amém. Vemos aqui que agora a pergunta de número 13 para o maior esclarecimento da palavra de Deus. Como devem ser os mandamentos de Deus para nós? Abra sua Bíblia. 1 João, capítulo 5, verso 3.
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Muitas pessoas falam assim, mas eu não podem estar imaginando em suas mentes, né? Mas eu não quero nenhum tipo de restrição para a minha vida, porque os mandamentos de Deus são pesados, mas a Bíblia nos diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados, né? Porque o seu fardo é leve, o seu jugo suave, não é isso? Disse Jesus. Irmão Jean, querido amigo, é importante nós observarmos que quando nós obedecemos por amor, nós temos prazer em fazer isso para o Senhor. Se nós fazemos algo por obrigação, mesmo no seu trabalho, numa relação então de funcionário e patrão, se o funcionário faz algo somente por conta de um salário, por conta de uma obrigação, ele não tem satisfação, não tem alegria em sua atividade. Mas quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos, nós fazemos então com alegria, com satisfação, porque está então nos alegrando também, irmão Jean. Exatamente. Pergunta de número 14. A Bíblia chama de mentiroso quem diz que conhece, mas não guarda os mandamentos de Deus? 1 João 2, 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, querido amigo, o texto aqui de 1 João 2, verso 4, diz claramente que se nós conhecemos os mandamentos de Deus, se nós conhecemos a lei de Deus, que foi então deixada em sua santa palavra, e nós não colocamos em prática, nós não procuramos obedecê-los, nós estamos sendo mentiroso diante do Senhor. É verdade. Vamos compreender melhor isso, sobre esses ensinamentos da lei de Deus, com a pergunta de número 15. Serão justificados os que não obedecem à lei? Então, as pessoas que não obedecem à lei de Deus vão receber a justiça de Cristo? Vamos então ao texto de Romanos, capítulo 2, verso 13, e também 7, verso 12. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Agora então, verso 12. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, querido amigo, a palavra de Deus está aqui dizendo de forma muito clara para nós. Exatamente. Se nós conhecemos a lei, se nós temos certeza e convicção de que ela foi inspirada por Deus, está em sua palavra, e nós não colocamos em prática, nós não poderemos ser justificados se nós então estamos sendo apenas ouvintes e não praticantes. Exatamente. Muitas pessoas pensam assim, mas existe um texto da palavra de Deus que diz que a pessoa é justificada pela fé, independente das obras da lei. Como é que pode ser isso? Nós vemos aqui, queridos, que todas as duas justiças são justiça de Cristo, tanto a justiça proveniente da lei, quanto a justiça da fé. Jesus imputa sobre nós a sua justiça pela fé, mas também é necessário que nós recebamos a justificação de sua sagrada lei. Com certeza. Pergunta então de número 16. Quem nos capacita a guardar todos os mandamentos? Abra sua Bíblia em Filipenses 4, 13 e também João capítulo 1, verso 12, capítulo 15, verso 5 e verso 10. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Próximo texto. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Próximo texto. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Queridos amigos, nós acabamos de ver nas Sagradas Escrituras que unicamente, quando nós buscamos Cristo em nossa vida, é possível então guardar os seus mandamentos. Podemos facilmente nos tornar legalistas em guardar os mandamentos de Deus pela carne, pela nossa própria força, né, irmão Jean? Exatamente. Mas a partir do momento que nós buscamos a Cristo com sinceridade e buscamos então o seu Santo Espírito em nossa vida, Ele nos dá o poder para dizer, assim como Paulo disse, podemos então
todas as coisas naquele que nos fortalece. E se o amor de Deus reinar em seu coração, certamente você obedecerá à lei de Deus. Amém. Até um próximo encontro. Que Deus continue abençoando a sua vida.